Amém? Daniel, capítulo 6, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Elá, Deus. Só até aí, amém? Meus amados, aqui nessa passagem, uma passagem muito conhecida, de Daniel, no capítulo 6, no versículo 10. Se nós voltarmos um pouco e lermos Daniel no capítulo 6, a partir do capítulo 6 em diante, nós vamos ver, meus amados, que o rei Dário, ele tinha colocado 120 sátrapas, que eram como se fossem governadores, ali para governar toda aquela região, e 3 presidentes para governar esses 120 sátrapas. E dentro desses 3 presidentes, um deles era Daniel. E na palavra relata que Daniel ele se destacava. Porque tudo que Daniel ele fazia com perfeição. Tudo que Daniel fazia, ele fazia bem feito. E não havia nada, meus amados, que condenasse a Daniel. Não havia nada que pudessem falar de Daniel. E o rei Dário também estava vendo isso e também estava muito satisfeito com Daniel. Então ele já estava planejando colocar Daniel acima de todos. Só que é óbvio que chegou ao ouvido deles e eles não gostaram nada disso. E começaram a tramar contra Daniel. Só que quanto mais eles buscavam, mais eles cavucavam coisas para descobrir sobre Daniel, mais eles descobriam que não tinha absolutamente nada. Porque Daniel era um homem justo. Daniel, ele fazia tudo conforme o rei ordenava, e Daniel fazia tudo conforme Deus o ordenava. Não tinha nada que acusasse Daniel. E mesmo assim, esses homens, eles queriam achar algo. E relata a palavra, meus amados, que eles finalmente conseguiram achar algo. A fé de Daniel. Eles podiam não encontrar nada contra Daniel, mas eles sabiam que Daniel nunca iria contra a fé dele. E que o Senhor, ele coloca primeiramente em meu coração. Muitas pessoas, meus amados, a gente nem imagina, mas muitas pessoas olham para mim e para você com um olhar de inveja. Ai, pastora, mas inveja do quê? Inveja da tua família, inveja, meus amados, da tua unção, inveja daquilo que Deus ele tem feito na sua vida, inveja daquilo que Deus ele tem te entregado, inveja dos lugares que o Senhor tem te colocado. Aí você fala, pastora, mas é luta atrás de luta, é batalha atrás de batalha. Só eu sei o quanto eu lutei para conquistar isso, só eu sei o quanto eu lutei, o quanto eu perseverei para Deus poder me abençoar e colocar isso nas minhas mãos. Só que as pessoas ao nosso redor, meus amados, elas não sabem. Elas não sabem que as coisas que nós recebemos do Senhor é tudo à base de luta, à base de guerra, à base de conquista. Elas olham para nós e vê eu e você sempre sorrindo, vê eu e você sempre firme, sempre forte na presença do Senhor, e acham que o Senhor entregou porque o meu rosto é bonitinho e o teu rosto é bonitinho. E não sabem as marcas que eu e você carregamos dentro do nosso coração. Eles não sabem as marcas que estão nos nossos pés, da nossa caminhada dura. Eles não sabem as marcas que estão nas nossas costas, das chicotadas que nós já levamos, das batalhas que nós enfrentamos. Eles só veem que nós estamos recebendo algo das mãos do Senhor. E acaba crescendo uma inveja. Só que o Senhor, ele fala para mim e para você nessa noite que nenhuma inveja vai adentrar na minha porta e na sua porta. Nenhuma inveja vai atingir o meu e o teu coração. E nenhuma inveja vai atingir a minha e a tua vida. Porque o Senhor, ele está nos guardando. E as pessoas, meus amados, às vezes elas querem tramar contra mim e contra você. Por inveja, querem ver eu e você caindo, querem ver eu e você derrotado, e lançam às vezes palavras de derrota sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ah, não vai dar certo. Ah, eles não vão conseguir. Ah, eles já são derrotados. Ah, olha como eles estão. Acha mesmo que vai ir para frente? Meu Deus. Só que o Senhor, ele fala para mim e para você nessa noite que não tem nada que eles possam nos acusar, porque tudo que eu e você fizemos na presença do Senhor, nós fizemos com o coração
nós e lançam palavras de maldição. E o Senhor, Ele me mostra pessoas apontando o mesmo dedo para mim e para você, apontando o dedo para a igreja e amaldiçoando, querendo que feche, querendo que não dê certo. Só que o Senhor, Ele fala para mim e para você nessa noite, que o Senhor, Ele vai sim colocar em lugar de honra. O Senhor, Ele fala para mim e para você nessa noite, que não adianta esbravejar, não adianta apontar, não adianta lançar maldição, porque eu e você estamos blindados pelas mãos do nosso Senhor. Aleluia! Eu e você estamos blindados pelas mãos do Pai, porque não há nada que nos acuse. Meus amados, Satanás, ele tenta nos acusar o tempo inteiro. Só que o tempo todo eu e você também estamos alerta, prestando atenção em tudo que nós fazemos, em que nós falamos, em que nós pensamos. E quando nós cometemos um pecado, nós corremos aos pés do nosso Pai e pedimos perdão. E assim Satanás não tem com o que nos acusar. E era assim com Daniel. Meus amados, por que acha que Daniel orava 3 vezes por dia? Não era só porque ele gostava de papear com Deus. É porque ele gostava, meus amados, de estar em retidão com o Pai. Porque tudo que Daniel fazia, que ele via que não era de acordo com o Senhor, ele orava. Porque tudo que Daniel ele ia fazer, ele orava. Porque tudo que Daniel ele iria tomar uma atitude, ele orava. Tudo na vida de Daniel era a base de oração. Ele orava de dia, ele orava de manhã, ele orava de tarde, ele orava de noite. Na palavra fala que diariamente, sem cessar, Daniel estava entrando na presença do Pai e clamando o nome do nosso Deus. Mas mesmo assim queriam tramar contra a vida de Daniel, porque Daniel estava sendo destaque. E o Senhor, Ele fala para mim, para você nessa noite: estou te colocando em lugar de destaque. Então, presta atenção, se prepara para as pedradas. Se prepara para as pedradas, porque quem é colocado em lugar de destaque, as pessoas elas ficam com inveja e elas começam a lançar pedras. Só que o Senhor, Ele fala para mim e para você: você está blindado. Mas continua orando sem cessar. Hora de dia, hora de noite, hora de manhã, continua jejuando, continua orando, continua entrando na minha presença, para você continuar blindado pelas minhas mãos, para você continuar sendo protegido e guardado pelas minhas mãos, para você continuar sendo aquele e aquela que não tem nenhuma acusação. Porque aí, meus amados, Deus ele vai continuar honrando a minha vida e a tua vida. E vai continuar nos colocando em lugar de destaque, sim. Porque eu e você somos servos e servas do Deus Altíssimo. E nós fazemos tudo aquilo que o nosso Pai, Ele nos ordena. E o Senhor, Ele vai começar a colocar eu e você em lugar de destaque. E o Senhor, Ele falou para Daniel, o Senhor não, o rei, ele queria colocar Daniel em lugar de destaque. E aquele povo, aquelas pessoas, aqueles governantes começaram a sentir inveja. Começaram a tramar, não encontraram nada e falaram: vamos tocar na fé de Daniel. E aí, meus amados, eles chegam até o rei e falam: olha, rei, eles tocam no que o rei mais gostava, no ego. Olha, rei, vamos fazer assim, vamos fazer um decreto que ninguém pode adorar a mais ninguém, ninguém pode orar a mais ninguém a não ser ao Senhor. Não pode pedir nada a não ser para o Senhor por 30 dias. E, meus amados, o mais engraçado disso é que o rei, ele aceita. Porque, afinal de contas, quem não gosta de ser adorado? Quem não gosta de ser aclamado? Quem não gosta de ser aplaudido? Quem não gosta de ser o centro das atenções? Só que o Senhor, Ele fala para mim e para você nessa noite: não foi no lugar de centro das atenções que eu escolhi os meus servos e as minhas servas. Vou colocar sim em lugar de honra, mas não para ser o centro das atenções, porque o centro das atenções é Deus. O centro de tudo é Deus. O principal é o Senhor, o nosso Deus. E o Senhor, Ele toca no meu coração para falar que tem pessoas, meus amados, que estão querendo se achar demais. Tem pessoas que estão querendo aplausos. Tem pessoas que estão querendo ser alguém. E Deus, Ele fala e Ele manda avisar: vai cair. Vai cair, porque o único que merece louvor e adoração é o nosso Deus. O único que merece ser o centro das atenções de todos os lugares que nós entramos é o nosso Deus. O homem não merece adoração nenhuma, porque eu e você não somos nada, eu e você não somos ninguém, eu e você não merecemos aplausos,
poderoso é o nosso Deus. Aleluia. E o Senhor, Ele fala ao meu coração, quem está se achando demais vai cair. E eu e você vamos receber notícias, olha, caiu. Mas caiu por quê? Porque estava querendo adoração para Ele. Caiu porque estava querendo aplausos para Ele. Então caiu. Meus amados, que nós venhamos colocar isso no nosso coração, venhamos tomar cuidado para não querer aplausos para nós, para não querermos adoração para nós. Tudo tem que ser em volta de Deus, tudo tem que ser para Deus, tudo tem que ser para louvor e adoração de Deus. Não queira aplausos para você, não queira adoração para você, não queira nada para você, tudo para Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é em primeiro lugar nas nossas vidas. E tudo que acontece aqui na terra, tudo que acontece nas nossas vidas é para a honra e glória do nosso Deus. O Senhor, Ele vai sim colocar a gente em lugares de honra, mas para nós tomarmos cuidados para não querer adoração para nós. Porque todo aquele que está querendo adoração para Ele vai cair. E, meus amados, o rei, ele aceita isso, ele gosta disso. E ele faz e assina o decreto. E fala que o decreto, meus amados, foi assinado conforme a lei do Medo-Persa. O rei Dário, ele era da região de Medo. Se eu não me engano, é o Oriente Médio. E ele era daquela região de Medo. E aí, meus amados, eles se ajuntaram, Medo se ajuntou com Persa para derrotar a Babilônia. Porque antes era a Babilônia que comandava ali. E Daniel estava lá. E agora Medo se junta com Persa e eles derrotam Babilônia, e agora quem coordena é o rei Dário de Medo. Então a lei foi decretada por Medo e Persa. Ou seja, em toda aquela região, aquela lei estava decretada. E aquela lei, meus amados, não podia voltar para trás, nem mesmo pelo rei. Nem o rei podia falar, não quero mais essa lei. A partir do momento que ele assinou, tinha que ser concretizado. A partir do momento que ele assinou, não dava para voltar atrás. E o Senhor, Ele toca no meu coração para falar para vocês, o que eu e você assinarmos, o que eu e você falarmos em nome do nosso Deus, não dá para voltar atrás. Falou, está falado. Falou, decretou, está decretado, não volta atrás. Porque se foi Deus quem falou, meus amados, se foi Deus que decretou, aqui foi Medo e Persa a lei. Agora a nossa lei é a lei de Deus. A minha lei, a sua lei é a lei de Deus. Quando Deus ordena eu e você falarmos, nós falamos. Quando Deus ordena eu e você fazermos, nós fazemos. Mas depois nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos dar passos para trás. Se falou, falou. Se decretou, está decretado. Então vamos fazer aquilo que Deus ele tem ordenado. E se saiu da nossa boca, vamos fazer, vamos realizar, vamos fazer aquilo que Deus ele tem falado para nós fazermos. E não voltar atrás. E relata a palavra, meus amados, que o rei vai, ele assina. E aí esses sátrapas, eles começam a olhar Daniel. Esses governantes, eles começam a observar Daniel. Os governantes naquela época, meus amados, eles eram para cobrar impostos, para manter ordem e segurança, para enviar riquezas e relatórios ao rei. Eles não eram decretados para vigiar Daniel. É engraçado que quando eles chegam lá na presença do rei, eles falam, olha rei, todo mundo concordou com isso. Só que ninguém tinha avisado Daniel. E Daniel era um dos 3 presidentes. Por que Daniel não estava sabendo desse decreto? Daniel foi saber depois. Porque eles não queriam que Daniel soubesse mesmo. E relata a palavra, meus amados, que o rei aceita, o rei decreta, o rei assina, e eles começam a vigiar Daniel. Começam a olhar Daniel, começam a ver o que Daniel fazia, o que Daniel deixava de fazer. E aí eles entram na presença do rei e falam, olha rei, Daniel não está cumprindo com o decreto que o Senhor assinou. Daniel não estava cumprindo, meus amados. Quando Daniel ficou sabendo, relata a Bíblia, Daniel ficou sabendo do decreto do rei. E o que ele fez? Imediatamente ele foi para sua casa, abriu a janela, de cara com Jerusalém, ajoelhou e começou a orar. Sabe o que Deus ele coloca no meu coração, meus amados? Daniel ele não podia ter esperado 30 dias para orar? Podia. Deus ia castigar ele porque ele demorou 30 dias? Não sei. Daniel ele podia ter orado de janela fechada? Podia. Ele podia ter ido para a casa dele, ajoelhado na frente da janela, mas com a janela fechada e orado ao Senhor.
Daniel podia ter orado em pensamento. Ele podia até ter aberto a janela e ficado olhando para Jerusalém, mas orado em pensamento. Ninguém ia saber que Daniel estava orando. Ele podia ter se adaptado. Mas sabe o que o Senhor ele coloca ao meu coração? Que nós não podemos nos adaptar a situações, a decretos, se nós temos visão espiritual. Daniel, meus amados, ele tinha visão espiritual. Quando ele recebeu a notícia, ele foi fazer exatamente o que ele fazia todos os dias, na presença de Deus. E você não podemos buscar adaptações por causa das situações. Assim como já foi pregado aqui na palavra de dízimos e ofertas. Nós não podemos ficar olhando se o tempo está bom ou se o tempo está ruim para plantar. Nós temos que plantar e pronto. E o que o Senhor ele fala para mim, para você, eu e você não podemos ficar nos adaptando às situações. Eu e você não podemos ficar dando jeitinho. Eu e você não podemos ficar olhando e falando, não vou fazer desse jeito, porque agora não dá, porque tem um decreto. Porque pessoas colocaram um decreto. Porque pessoas falaram para não fazer mais assim. Porque pessoas falaram que desse jeito eu não posso mais. Mas quem falou para você fazer foi Deus. Então não tem jeitinho, faz do jeito que Deus te ordenou. Ai, pastora, mas aí vai apertar. Mas aí o negócio vai ficar estreito. Porque tem um decreto. Mas o decreto é terreno. Eu e você estamos seguindo ordens dos céus. Eu e você estamos seguindo ordem do Rei dos Reis. Não é do rei humano sentado num trono de homens. É do Rei dos Reis sentado no trono de Deus. É esse decreto que eu e você temos que obedecer. São essas as leis que eu e você temos que obedecer. Não dá para dar jeitinho do que Deus ele ordena. Porque o mundo quer que nós damos de jeitinho. É sim, não, demais é do maligno. É do jeito que Deus ele quer, do jeito que Deus ele ordena. Ai, mas o mundo decretou, as pessoas estão decretando, tem um decreto sobre a minha vida. Não importa, faça do jeito que Deus mandou. Não venha se adaptar ao mundo. Aleluia! Aleluia! As coisas de Deus não podem ser negociadas. Daniel não ia negociar o momento dele com Deus. Daniel não ia dar um jeitinho no momento dele com Deus. Ele não ia ficar 30 dias sem falar com o Pai. Sem pedir perdão pelos seus pecados, sem pedir direção para Deus, sem pedir o clamor pelo povo dele. Ele não ia, porque ele não ia se adaptar a decretos humanos. Porque a visão dele, meus amados, era a visão espiritual. Ele estava focado no reino, ele estava focado nos céus, ele estava focado no Rei dos Reis. Dário gostava de Daniel. Não era um rei que não gostava de Daniel, Dário gostava de Daniel. Meus amados, quantos decretos têm lançado sobre as nossas vidas? Quantas pessoas têm mandado decretos sobre a minha vida e sobre a tua vida? Não faça, não vai dar certo, você não vai conseguir, não é desse jeito, você tem que fazer do jeito que eu quero. E nós sabemos o jeito que Deus ele tem nos ordenado. A quem nós vamos ceder? Nós vamos continuar com a nossa visão espiritual, confiando no que Deus nos entregou, ou vamos nos adaptar aos decretos humanos? O Senhor, ele fala para mim e para você nessa noite, não tem adaptação, não tem negociação. O que é de Deus é de Deus. E ponto final. O que o homem está decretando é para homens. Mas nós, que temos visão espiritual, vamos continuar confiando no nosso Deus. Nós que temos visão espiritual, vamos continuar confiando no Rei dos Reis. E não há decreto humano que vá mudar isso. Aleluia. Não há decreto na terra que vai mudar o que Deus ele colocou nas nossas vidas vindos do alto céus. E foi assim na vida de Daniel. Ele não aceitou. Ele podia ter feito de outra forma. Podia. Ele podia ter orado em pensamento. Podia. Mas ele não negociou. Ele não negociou. E sabe o que é mais engraçado? Que os governantes sabiam que Daniel não ia negociar.
Meus amados, que os nossos inimigos venham saber que a nossa fé não é negociável. Glória a Deus. Que eles venham ter certeza que eu e você não vamos negociar o reino dos céus. Que eu e você não vamos negociar a nossa salvação. Que eu e você não vamos negociar o que Deus ele tem nos ordenado. Que eu e você não vamos negociar o que Deus ele tem nos prometido. Que eu e você não vamos negociar o que Deus ele tem colocado sobre as nossas vidas. A promessa vai continuar viva nas nossas vidas. Nós vamos continuar fazendo aquilo que Deus ele tem nos ordenado. E o inimigo vai saber disso. Que eu e você somos servas e servos do Deus Altíssimo. Servos e servas que servem ao Deus Altíssimo. E que não negocia a sua fé. Aleluia. Eu e você não vamos negociar a nossa fé. E o inimigo vai saber disso. Ele vai ter certeza que eu e você não vamos negociar a nossa fé. Aleluia. E aí vai vir provas. Porque vem. Porque o inimigo ele não para. Só que ele vai vir provar a gente, já tendo a certeza que eu e você não vamos negociar aquilo que nós temos com Deus. O particular que nós temos com Deus. O íntimo que nós temos com Deus. Era isso que Daniel tinha. Daniel tinha um particular com Deus. Você acha que ele ia negociar isso? Você acha que um decreto de morte ia fazer Daniel desistir daquilo que ele tinha com Deus? Por 30 dias. Ai, mas é só 30 dias. Mas só 30 dias, meus amados, faz pessoas saírem da presença do Pai, faz pessoas se desviar, faz pessoas largar Deus, faz pessoas largar ministério. Ai, vou faltar no culto só hoje, quando vê já faltou 30 dias, quando vê não está indo mais. Não negocia nada, não negocia nem um minuto, nem um segundo da tua vida na presença com Deus, com decretos humanos, com o que o mundo oferece, com o que o mundo fala. Daniel não negociou. E relata a palavra que os governantes foram correndo contar para o rei. Olha, rei, aconteceu isso. Daniel está orando 3 vezes por dia, na janela, para Jerusalém. E o rei, ele se entristece. Fala a palavra que o rei, ele passa o dia tentando achar um jeito de não condenar Daniel, porque ele não queria. O rei gostava de Daniel, o rei queria colocar Daniel acima de todo mundo. E agora o rei tinha que jogar Daniel numa cova dos leões, agora o rei tinha que condenar Daniel à morte. E relata a palavra que o rei ficou tentando achar um jeito. E o povo ficou lá insistindo, ficou no pé, ficou, não, você decretou, você assinou. Relata a palavra, meus amados, que os governadores eles ficaram insistindo. E o rei tentando achar um jeito de livrar a vida de Daniel. Até que o rei cedeu, ele não conseguiu mais, ele viu que não tinha jeito. E mandou prender Daniel e jogar Daniel na cova dos leões. E relata a palavra, meus amados, que Daniel é jogado na cova dos leões. E nem nada, absolutamente nada aconteceu a ele. Ele foi decretado à morte. Foi jogado numa cova de leões famintos. Fazendo algumas pesquisas, a gente vê que os leões, eles ficavam muito tempo sem comer. Não alimentavam aqueles leões. Justamente para quando houvesse momentos como esses de jogar pessoas lá, os leões não estivessem saciados. Os leões estivessem famintos e fossem na hora avançar e matar as pessoas que fossem jogadas nas covas. Porque se eles estivessem de barriguinha cheia, eles não iam querer comer ninguém. Ia ficar lá olhando a pessoa se matando, tentando sair, com a barriga cheia, e não ia avançar. Mas eles estavam famintos. E os leões, famintos, rodeando Daniel, o Senhor não permitiu que nenhum leão o tocasse. Aleluia. E relata a palavra, meus amados, que o rei, ele ficou angustiado, o rei não dormiu. O rei, ele não conseguiu fechar os olhos. O rei só pensava em Daniel. E logo que amanheceu, o rei foi correndo até a cova e falou, Daniel, o teu Deus vivo, será que ele te livrou da morte? Ou seja, aquele rei, ele queria ter fé no Deus de Daniel. Ele queria acreditar que o Deus de Daniel o salvou. Tanto que de manhã ele correu para a cova. Meus amados, qualquer outra situação, o rei saberia que os leões teriam comido instantaneamente a pessoa que tivesse caído lá. Mas o rei esperou a noite inteira
para chegar de manhã, para ir até lá, crendo que o Deus de Daniel salvou Daniel. E foi exatamente o que aconteceu. O rei de Daniel salvou Daniel. Glória a Deus. E Daniel, ele sai vivo de dentro daquela cova. E relata a palavra que o rei, ele ordena imediatamente que todo aquele que condenou Daniel, tudo aquilo que armaram contra Daniel, fosse jogado naquela cova. E relata a palavra que ao jogarem aqueles governadores na cova e toda a sua família, na hora, antes de chegarem no fundo da cova, os leões já tinham avançado e comido todo mundo. Só que existe uma passagem, meus amados, aqui em Daniel, no capítulo 6, no versículo 25, que diz assim. Daniel, capítulo 6, versículo 25. Mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas, em toda a terra, nos seguintes termos: Shelã, paz e prosperidade. Eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel. Porquanto ele é Elá, o Deus vivo, e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Aleluia. Aleluia. Meus amados, porque um homem não desistiu. Porque um homem, mesmo em meio a um decreto, não se entregou. Porque um homem enxergou o Deus vivo mais do que um Deus terreno. Porque um homem não se adaptou e não negociou a sua fé. Agora todo um império tinha que adorar o Deus dele. Aleluia. Agora todo um império tinha que adorar o Deus vivo. Meus amados, o que Daniel teve foi visão espiritual. Daniel, ele podia não saber os planos de Deus, mas Daniel sabia que Deus, ele tinha planos. Eu e você podemos não saber todos os planos de Deus a respeito da minha vida e da tua vida, mas saiba que Deus, ele tem planos para mim e para você. Saiba que Deus, ele tem promessas para minha vida e para a tua vida. Saiba que ainda tem muita coisa para acontecer, e não é um decreto que vai parar a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Não é um decreto, meus amados, que vai fazer eu e você desistir. Não é um decreto que vai fazer eu e você negociarmos a nossa fé. Tem promessa para acontecer, tem coisas ainda para acontecer na minha vida e na sua, e vão acontecer, porque eu e você vamos permanecer fiéis na presença do nosso Deus. Aleluia. Daniel, meus amados, ele já havia vivido no reino do rei Sírio, e agora no reino de Dário já havia mudado de rei, já haviam mudado os decretos, já havia impérios caídos e impérios restituídos, mas Deus permanecia. Aleluia. Daniel viu tudo isso acontecer, mas ele sabia que Deus iria permanecer. Eu e você vamos ver muitas coisas acontecendo. Eu e você vamos ver pessoas se levantando. E eu e você vamos ver pessoas caindo. Eu e você, meus amados, vamos ver o deserto na nossa frente. Mas também vamos ver eu e você passando pelo deserto e chegando na terra de Canaã. Eu e você vamos ver, meus amados, muitos decretos sobre as nossas vidas terrenas. Muitas pessoas apontando, decretando maldição. Muita pessoa jogando pedra. Muita pessoa querendo que eu e você não conquiste. Mas também vamos ver Deus abençoando a minha vida e a sua, e eu e você conquistando tudo aquilo que Deus, ele tem prometido nas nossas vidas, tudo aquilo que Deus, ele tem prometido para a tua igreja, tudo aquilo que Deus, ele tem prometido para esse povo. E eu e você vamos ver que tudo vai ser para a honra e glória de Deus, porque existem ainda nações para serem salvas, e eu e você seremos usados para salvar essas nações. Aleluia. Daniel, meus amados, por não desistir, agora todo mundo tinha que adorar ao Deus vivo. Daniel, por não negociar, agora todo mundo estava adorando ao Deus vivo. E o Senhor, ele fala para mim e para você, se eu e você não desistirmos, se eu e você não negociarmos, Deus, ele vai honrar e vai nos colocar em posições onde pessoas vão ter que adorar ao nome do Deus Altíssimo, vão ter que aplaudir ao nosso Rei dos Reis, e vão ter que enxergar que o nosso Deus, ele está sobre as nossas vidas. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. O que aconteceu aqui foi porque Daniel tinha visão espiritual. E nós estamos encerrando esse mês, o mês de visão espiritual. E o Senhor, Ele fala para mim e para você nessa noite: abra os seus olhos espirituais e comece a enxergar que o reino dos céus é bem maior do que qualquer trono na terra. Que o rei dos reis é bem maior de qualquer rei aqui na terra. Ah, mas nós não temos rei no Brasil. Tem pessoas, meus amados, que acham que tem o rei na barriga. Tem pessoas que se acham rei nas nossas vidas. Que acha que manda, que desmanda, que pode fazer e falar comigo e com você da forma que deseja, da forma que quer. Ordenar a minha vida e a sua vida, colocar decretos na minha vida e na sua vida, apontar para mim e para você, jogar pragas, jogar maldição. Elas estão se achando reis, estão se achando rainhas. Só que eu e você temos visão espiritual e não vamos nos dobrar para reis e rainhas dessa terra. Nós só vamos nos dobrar ao Rei dos Reis, o nosso Senhor, o Deus Altíssimo. E para Ele vai ser toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Para finalizar, Daniel não mudou a sua postura. E nada aqui na terra afetava ele, o que ele via nos céus. Então que nada, meus amados, venha afetar a nossa postura e que nada venha afetar o que nós vemos nos altos céus. O íntimo que nós temos com o nosso Deus, o que nós buscamos, o nosso Pai e a adoração ao nosso Pai. Que nada que aconteça aqui na terra venha a afetar isso. Seja o tempo bom, seja o tempo ruim, seja pessoas falando bem de nós, seja pessoas falando mal de nós, seja pessoas abençoando, seja pessoas amaldiçoando, seja pessoas, meus amados, do nosso lado, seja pessoas nos traindo, que nada venha a afetar a nossa visão espiritual, a nossa visão que nós temos dos céus, a promessa que Deus Ele nos entregou e a nossa postura. Que nós venhamos manter a nossa postura diante do nosso Pai, aqui na terra e nos céus. Amém?